talvez eu me canse de ser um eterno aprendiz e deseje ensinar. Há um tal rabinho que pensa que sabe, mas não sabe que do pouco que eu sei jamais saberá. A vida é uma escola e tenta nos provar. Quem na vida usa cola jamais saberá que os dias são contados, mas não são iguais. E cada um de nós é plenamente capaz de vencer os desafios que o dia a dia nos traz. Bate o sino e o mundo amanhece numa prece, enquanto o povo se esquece dos seus ideais. Olá, olá, muito boa tarde, seja bem-vindo nesse terreiro. Tudo bem com você? Boa tarde, Grace. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite, estou muito feliz, viu? Nós é que agradecemos a sua participação, sabemos aí, né, do seu envolvimento, né, com a questão aí do Arraial de Belô, que foi um sucesso, parabenizar você, né, enquanto aí presidente da Comissão União Mineira. Junina Mineira. Isso. Bacana, parabenizar pelo trabalho, foi muito lindo, viu? Belo Horizonte cada dia mais despontando aí no cenário, né, nacional, relacionada a essa importante manifestação da cultura popular brasileira, né? Estamos aqui hoje com o Jadson Nantes. Jadson foi gestor do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, né? Ele trabalhou também, né? Foi uma pessoa assim de referência durante a campanha do ex-prefeito Calil, né? Na gestão de Calil aí, fez um trabalho muito bacana lá no Centro de Referência. Ficou um pouco tempo, né? Assim, na gestão, você vai falar Foi isso, verdade. mas foi muito significativo, tanto para você e para os munícipes, né? E passar para aquele lugar é algo que nos deixa com uma marca profunda, né, Jadson? É verdade. Ô, Jadson, nós queríamos saber, queria que você contasse como que foi o seu primeiro contato com a Lagoa do Nado. Quanto tempo que você ficou lá na gestão do espaço, né? A sua função. E você também, se você já conhecia o espaço antes de ir para lá como gestor. Você pode falar para a gente como foi? Grace, eu sou um filho da cultura popular, né? A cultura popular é algo que corre nas minhas veias desde sempre. E dentro da estrutura da prefeitura, o meu primeiro contato com a Lagoa do Nado é através do Arena da Cultura, quando eu fui aluno, né, desse maravilhoso projeto. Hoje, Escola Livre de Artes, Arena, né, mas na época era só a Arena da Cultura. E aí, as ações do Arena da Cultura na Lagoa do Nado, no Parque Lagoa do Nado, é que me levou a ter o primeiro contato ali. Então, fazendo aula de teatro, eu comecei a frequentar a Lagoa, primeiramente nos ensaios da Lúdica, do nosso saudoso Marcos Vogel, né, que era o diretor, e depois o Rômulo, que era um dos atores da Lúdica. Ele, na época, namorava com Cecília Bisotto. Cecília também já nos deixou, né, infelizmente, uma fatalidade, um crime, né, infelizmente, mas que Deus a tenha. E ali eu comecei a ensaiar teatro na Lagoa do Nado, e num horário muito incomum, assim. Todo mundo trabalhava, saía do trabalho, chegava lá às 8 da noite, e ficávamos até meia-noite, 1h da manhã. Nessa época podia, hoje já não é permitido mais. Ficávamos lá, e a equipe da Guarda Municipal dava um suporte para o nosso ensaio lá naquele espaço. Então, assim, isso foi por volta de 2008, 2009, que foi o meu primeiro contato, assim. Então, eu frequentei muito tempo a Lagoa nesse sentido. Depois eu me tornei conselheiro tutelar, e aí eu tive que largar o teatro, larguei a arena para me dedicar ao conselho tutelar. E conselho logo tutelar depois, de qual regional? Qual região? da Regional Leste. Leste, isso. Leste, exatamente. Fui conselheiro de 2010 até início de 2016. E aí, sempre com essa minha atuação com
com a questão das quadrilhas juninas, né? Também um pezinho no carnaval, um pezinho ali no congado. Então a gente está sempre, eu sempre próximo à cultura popular. Em 2016 mesmo a gente entra na campanha do ex-prefeito Alexandre Calil, e logo nos primeiros dias de gestão dele, eu fui convidado a ir para a Lagoa do Nado para assumir a gerência do CRCP, e foi uma honra para mim poder chegar na Lagoa do Nado, um centro de referência da cultura popular. Então, assim, para mim, que minha vida sempre esteve associado a esse braço da cultura, para mim foi um motivo de muito orgulho, de muita honra, e que, como você disse, quem passa pela Lagoa do Nado fica marcado, não tem jeito, né? E marcado pelo bom sentido, claro. Sim, com então certeza. Foi isso. E aí, Grace, eu permaneci lá por alguns meses, nem chegou a completar um ano, assim, porque logo em seguida houve uma reforma administrativa, foi criado na Fundação a Gerência de Cultura Popular e Urbana, e aí eu fui convidado para assumir essa gerência na Fundação, e aí foi quando eu fui para a sede da Fundação, e a Rosália assumiu a gerência do CRCP. Então, foi bem no final do ano 2017, assim, eu entro no início do ano e saio no final do ano. Ah, sim. Ô, Jadson, você já falou em diferentes órgãos, né? Tanto da iniciativa privada, como agente público, né? Você foi conselheiro tutelar, ativista aí, né? Cultural, ambiental, enfim. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho, porque você morou, né? Na região de São Geraldo, né? Na regional leste, não é isso? Sim, moro lá. Inclusive a quadrilha, o nome da sua quadrilha. Fala pra gente aí do seu São Gererê. São Gererê, isso. Exatamente, uma brincadeira com o nome do bairro, com o nome do santo, né? São Geraldo. E como que foi, Jadson? Porque eu me lembro lá atrás, né? Quando você falou aí do Arena da Cultura, me remeteu, tá vendo? A gente puxa o fio da memória. Eu lembrei exatamente da Lúdica, dos ensaios da Lúdica na Lagoa do Nado, e um episódio até interessante, que teve uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, e a gente não tinha colocado na agenda, porque tinha uma agenda que ficava lá, né? Grupo tal vai ensaiar na sala tal, de tal hora, tal hora. E tinha a questão das chaves, lembra? Jogar a chave pela janela, para o porteiro pegar, não sei o quê e tal. Congelou a imagem dele. Ô Jadson, deu um probleminha técnico aqui, normal. Aí você estava falando da quadrilha, uma brincadeira com o nome do santo. São Geraldo é o nome do bairro, é o nome do santo, né? E aí nasceu a São Gererê, que é a quadrilha com 44 anos de vida ali na região leste e na cidade, né? Que coisa bacana. E aí você puxou o fio da memória aqui. Na hora que você falou da Lúdica, ensaiar até tarde, eu me lembro, aí é um adendo aí, eu me lembro de um episódio muito interessante que eu estava viajando, eu estava no Rio de Janeiro, e nós tínhamos lá um cronograma das salas e dos grupos que iam usar o espaço. E tinha aquele negócio de jogar a chave pela janela, o porteiro pegar, exatamente. Tinha dia que vocês levavam a chave embora, tinha que voltar para devolver chave, uma confusão. E aí me ligaram lá no Rio de Janeiro, eu falei, gente, infelizmente eu não posso fazer nada. Aí vocês vão ter que ver. Aí o rapaz teve que arrombar lá a parte lá onde ficava as chaves, para poder abrir para vocês ensaiarem. Foram vários episódios dessa natureza. Tinha esquecido dessa parte também, lá a sua da Lúdica e do Arena, muito bacana. O Jades, e aí, no Baixo São Geraldo também, nós temos o Centro Cultural São Geraldo, né? E você, como ativista, né, e pessoa aí de referência dentro das manifestações da cultura popular, também participou aí das reuniões, né, para a consolidação do espaço, né? Como que foi Claro, isso aí? fui um dos membros dessa luta lá no orçamento participativo para a implementação do Centro Cultural São Geraldo. Na época, o capitão do time era o Elcio Ribeiro, que foi, inclusive, o primeiro gerente lá do Centro Cultural São Geraldo. Mas foi uma luta muito bacana, muito bonita lá do bairro, dos fazedores de cultura lá do bairro São Geraldo e região, para implementação do Centro Cultural São Geraldo. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa guerra também. Isso já tem. O São Geraldo está com quantos anos? Você lembra-se, mais ou menos? O Centro Cultural São Geraldo, ele foi inaugurado em 2009.
Ah, tá. Então, em 2009. Então, na verdade, ele foi inaugurado em 2008 e fez Ah, um ano em 2009. ah, tá. Então, Então já tem uma caminhada já. década, já tem mais É, de uma década, 2 décadas, bem né? mais. 19, 2023, já estamos para 24, né? É, uns E me 15 conta anos. aqui, como que hoje você, Jades, dentro desse contexto. Não, primeiro, queria saber, hoje, né, você ainda continua à frente da federação, comissão, sempre confundo. Eu sempre confundo Comissão Mineira do Folclore com Federação Mineira, não sei o quê, nananana. Aí você já falou antes, mas repete para nós, por favor. Ah, agora eu não vou esquecer mais. União Junina Mineira. Nada a ver, União Junina Mineira. Isso, Eu, você já está há muitos anos também participando, né, como à frente da sim, União, né? desde 2012 que eu sou Desde presidente. 2012. Aham. E como você, nesse exato momento, nessa atual conjuntura, como é que você está analisando politicamente, né, a questão das manifestações da cultura popular, principalmente bem material, né, nesse contexto agora, nessa conjuntura política atual? Você que perpassou tanto da sociedade, que foi sociedade civil, ativista, poder público, né? Hoje você está trabalhando onde você está na União como presidente, também você está trabalhando também na Assembleia Legislativa? Ou não? Isso. Hum, Trabalho na Assembleia. sim. E hoje, como é que essa análise toda aí que você faz dessa conjuntura nossa atual relacionada ao patrimônio cultural, principalmente imaterial? Grace, a cultura popular, ela precisa ser muito melhor atendida. Isso é Uhum, indiscutível, sabe? Eu acho sim. que ainda faltam muitas políticas públicas assertivas que entendam as características da cultura popular. Isso é um fato, eu acho que é uma situação de Belo Horizonte, é uma situação do Brasil. A gente não pode negar que nas últimas gestões aí, Calil e agora Fuad, houveram alguns avanços, né? Mas é preciso ser justo, assim, que a gente evoluiu muito, sabe? Uhum, Editais específicos, festivais propostos pelo próprio poder público, e não a sociedade civil tem que apresentar um projeto, mas uma política voltada para a visibilidade, para a valorização dessas inúmeras vertentes da cultura popular. Né? É isso, já evoluímos, mas é preciso crescer muito mais. uhum. E você atribui, né? Você já disse aí. Se fosse para você responder assim, de pronto, o que é que impacta, então, uma maior valorização dessas manifestações? Se atribui a quê? Essa, talvez, não tão. Tem a valorização, a gente está mudando, como você mesmo colocou, pontuou muito bem, mas É, o que você se atribuiria? Por que não? E com as outras eu, áreas, as outras linhas mais? Então, retomando a nossa entrevista, Jades Denantes, né, ex-gestor do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, presidente da União Mineira de Festas Ah, errei tudo de novo! União Mineira, Junina Mineira. União Junina Mineira. E aí eu estava perguntando para o Jades, nós tivemos outro probleminha técnico aqui, isso é normal, natural, evidente, com relação à maior dificuldade que ele acha, que ele atribui à questão da não valorização dessas manifestações da cultura popular. O que se atribui, Jadson? Eu acho que o poder público ele tem um lamentável costume de achar que a sociedade tem que se aproximar à realidade do poder público. E, na verdade, é o poder público que tem que se aproximar à realidade da sociedade. Portanto, as ferramentas culturais que são disponíveis para todas as vertentes da cultura, 99,9% delas não são voltadas respeitando as características da cultura popular. Eu tenho um exemplo para mim que é muito de uma experiência que eu tive na gerência de cultura popular e urbana, que foi a eleição do Comuc, que nós saímos de um ano, inclusive uma época que o Marco Lobo até coordenou, de uma eleição presencial, onde até nosso querido Conga
fazia parte do conselho na época, e presencialmente, os membros da cultura popular participaram mais. Depois a Ah, fundação inventou, e a secretaria, de fazer um processo totalmente online. É óbvio que nós somos a favor da modernização, não tem ninguém questionando isso, mas não atendeu a esse segmento cultural. Tanto não atendeu entendi. que nós tivemos menos eleitores e menos membros da cultura popular eleitos também, em função disso. Representa- Eu trago esse Representando. exemplo para poder dizer o seguinte, Grace, que essas ferramentas ainda são muito distantes da realidade da cultura popular, né? Da Uhum, realidade de uma benzedeira, da realidade das guardas de congado, né? Dos grupos de quadrilha, de vários grupos de capoeira espalhados pela nossa cidade, enfim, uhum, todas as vertentes da cultura popular. Ainda o poder público não encontrou o equilíbrio para poder conseguir entendi. alcançar essa turma com o carinho que eles merecem. Sim. E atualmente, teve agora, né, recentemente, me parece, a eleição, né, do COMUC, que é o Conselho Municipal de Cultura. Já teve, já foram eleitos os novos Não, e participantes na ou não? Está verdade no foi uma processo? eleição para reposição, Ai, porque reposição. é para reposição, porque exatamente o conselho estava desfalcado de algumas Entendi. regionais, de alguns segmentos culturais, e aí houve a necessidade de fazer uma eleição para repor essas vagas, né? Uhum. Então, é isso, assim, é isso que eu acabei de dizer, assim, continua até hoje, infelizmente. Consequentemente também, né, a gente pode atribuir também, nós tivemos aí esses 2 anos também de pandemia, que afetou de sobremaneira também, né, Jadson? Eu acho interessante quando você coloca a questão, a gente realmente é favorável, né, tanto que hoje nós estamos aqui fazendo, né, Claro, essa entrevista, né, via um sistema, né, online, enfim, que abrange uma gama, mas nós também temos que ter consciência da questão da exclusão, né? Da exclusão digital, né? Que nem todas as pessoas têm uma internet bacana, de qualidade, dominam a tecnologia ou possuem um equipamento, né? Isso tudo também tem que ser levado em consideração, você né? falou tudo, Grace. Às vezes a turma acha que é o seguinte: tem um celular com internet, então aquela pessoa tem acesso à internet. Não é verdade. Uhum. Ela ter o celular com internet é uma coisa, agora ter o domínio daquilo, conseguir utilizar, conseguir entrar nos locais exatos para adquirir informação, para poder ler um edital, não é uma coisa tão simples assim, né? E, 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 e das vertentes da cultura, a cultura popular é que mais sofre com isso. É uma complexidade, né, nesse campo. E eu me lembro, né, durante a sua gestão lá na Lagoa do Nada, a gente já tinha conseguido, inclusive, um feito que eu considero de extrema relevância dentro da questão das manifestações, que foi, né, efetivar o prêmio Mestre da Cultura Popular. Né? A gente discutiu muito, né, com todas as pessoas que estavam envolvidas, isso vem desde lá também antes, né, tivemos outras pessoas aí lá atrás que trabalharam, né, até Marco Lobo, né, que hoje é o empreendedor, é o proponente desse projeto da Lagoa do Nado, dos 30 anos da Verdade. Lagoa do Nado, né, na gerência de culturas populares, né, juntamente com o pessoal do patrimônio lá, que, né, demonstrou verdadeiramente que era uma necessidade e que não poderia ser um edital de uma complexidade como os outros, porque muitos dos nossos mestres, inclusive, são iletrados, né? Ou não assinam, né? Tem uma vasta sabedoria, que isso aí é ímpar, né? Notório saber, né? Os saberes adquiridos aí, que perpassam de geração por geração, mas não tem a escrita, né? E muitos deles ficavam fora também, né? Desses processos aí. Então, é uma coisa que a gente tem batido inclusive também com o poder público, conversado, dialogado, não batido, mas conversado e dialogado para poder, né, simplificar, você fazer uma entrevista, né, oral com o mestre ali, né, não necessariamente implica dele ter que preencher aqui tanto de formulário, anexo, clipe, não sei o quê, você fala release, vai ficar doido, pode ficar louco. Isso é Exatamente. realmente democratizar, né? E fazer com que Né? as pessoas tenham acesso também, né? A cultura e os mecanismos também que estão aí para serem utilizados, né, Jadson?
Eu acho que para a cultura popular ser atendida da maneira que ela merece, o patrimônio imaterial ser atendido da forma que merece, é necessária uma revolução. Por que eu estou dizendo uma revolução? Porque se você pega o Fundo Municipal de Cultura, por exemplo, e Sim. você obrigatoriamente vai destinar 50% para esse segmento, você vai causar um desconforto em outros segmentos da cultura da cidade, mas você vai fazer uma política de reparação de um público que estão há décadas, centenas de anos, sem conseguir acessar os benefícios do poder público, né? Sim. Então, precisa ter coragem para isso. Mas é verdade. Hoje eu considero que atender a cultura popular é fazer uma política de reparação, uma reparação histórica, que há anos e anos a cultura popular tem uma diferença. Muitas vezes um músico, um ator, vive de cultura. Sim. Mas quem faz cultura popular vive para cultura. Então, essas pessoas, um capitão de uma guarda, a rainha de uma guarda, vive para aquele segmento cultural, não vive daquilo. É muito diferente. Então, é por isso que eu acho que é uma política de reparação, tem que ter coragem para fazer, mas é necessário. Sim. Ô, Jadson, e aqui, esse projeto eu esqueci, né, de falar. 30 anos do Centro Cultural Lagoa do Nado, um marco das políticas públicas de cultura, né? A gente está contando todo esse processo que culminou nesse centro, que hoje é o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, que é co-irmão, né, dos outros aí, a partir dele nasceram vários outros, inclusive o São Geraldo, que veio também dentro da perspectiva do orçamento participativo, né? Sim. Que até então a gente teve uma trajetória muito bonita aí da participação popular dentro das instâncias de poder, né, de reivindicação, e é isso que você fala, mais que nós precisamos voltar a ter também, né, esse assento, as pessoas virem, conversarem, dialogarem, porque política pública se constrói com diálogo, né? Verdade, E verdade. sem ele não tem como. E aí, Jadson, para a gente estar caminhando aqui para os finalmente, eu queria te perguntar, o que mais te marcou na gestão da Lagoa do Nado, apesar de ter sido um momento breve, mas significativo, como você mesmo já pontuou aqui na nossa entrevista? O que te mais marcou? Eu me lembro, Grace, de quando ter chegado lá, você e os demais que têm uma longa história naquele equipamento, né? Não só no CRCP, mas no Centro Cultural Lagoa do Nado, né? Antes do CRCP, me dizer que existia toda aquela dificuldade de conseguir recurso para aquele equipamento. E aí a gente olhava assim para o cenário da cultura da cidade, e aqui eu vou trazer mais um fato que comprova o que eu falei anteriormente. Assim, você pegava o orçamento do Museu de Arte da Pampulha, sei lá, 3, 4 vezes a mais do que o que ia para a cultura popular, assim, uma coisa, né, inimaginável e que acontecia mesmo. Então, assim, eu lembro que a exposição que inaugura o CRCP já ia para o terceiro ano, que era a mesma exposição no equipamento, né? Quando, se não me engano, a inauguração foi em 2014, foi isso? Quando inaugurou a exposição? Então já estava no terceiro ano, eu estava lá em 2017. E aí, com muita luta, a gente conseguiu ali desdobrar, transformar o orçamento e fazer a inauguração de uma nova exposição. E eu acho que aquela exposição... Foi a da casa do Pai Jacó do Oriente, né? Exatamente, Do do Pai Ricardo. E me marca muito, porque assim, nós estamos falando de um equipamento que foi feito para receber aquele tipo de exposição, de um segmento religioso que, infelizmente, até hoje sofre um preconceito enorme, e a gente, dentro do equipamento público, coloca uma exposição linda dos 50 anos de uma das casas de Umbanda mais antigas da cidade, né? O nosso querido Pai Ricardo, de repente, talvez ele seja um dos mais relevantes ativistas, né, desse segmento religioso na nossa cidade. Então, assim, eu fico muito orgulhoso de ter participado desse processo, de a gente ter conseguido levar para dentro de um equipamento público uma exposição com essa característica, né? Desafiador, né? Foi desafiadora. Não, eu me lembro, e você também se lembra, Grace, que nós, por preconceito, perdemos, inclusive, a visita de algumas escolas lá que tinham o costume de ir, mas
quando viram aquela exposição, a desinformação e o preconceito fez com que, por algum momento, suspendessem as visitas naquela exposição, né? Depois, a gente, com conversas e informação, a coisa voltou ao normal, mas para a gente lembrar como foi um choque para a cidade aquela exposição e um orgulho para mim enorme poder ter feito parte de um time, né, que produziu aquela exposição, porque é bom lembrar, Grace, assim, nós tivemos ali uma produção, mas o time do CRCP estava com a mão na massa, né? O time participou, todo mundo estava ajudando, todo mundo fazia acontecer, todo mundo opinava, dava palpite, o pai Ricardo super aberto, né? Ele que era curador da exposição, curador, né? Exatamente, super aberto às opiniões, então foi lindo, foi lindo. E a inauguração, Grace, eu só lembro da inauguração daquela exposição, eu arrepio até hoje. Você já pensou o que é a inauguração de uma exposição desse segmento, dentro do equipamento público, com defumação, tambor? Meu Deus do céu, coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda. Aquele tapete de folhas, né? De Folha mangueira. De mangueira, meu Deus. Tudo no chão da sala de exposição, foi realmente impactante. Foi um espetáculo, assim, espetáculo. Né? E o povo de terreiro tomando conta da Lagoa do Nado, né? O povo de terreiro tomando conta, sei lá, 500 pessoas no espaço de exposição que é pequeno, não cabe tanta gente, não tinha gente para fora. Foi lindo. Para mim, assim, muito marcante, entre outras coisas, as amizades que a gente construiu, né? A gente conseguir sensibilizar a Fundação Secretaria a necessidade de ampliação do orçamento do CRCP, a gente conseguiu, muito longe do que merece, a gente sabe, mas conseguimos ampliar naquela oportunidade, exatamente. E é bacana você mencionar, né? A gente não pode deixar de falar dos envolvidos, dos servidores, né? Nossa os funcionários Senhora. do parque, os estagiários. Os estagiários, e o papel fundamental que teve o setor educativo nesse diálogo com a SMED, porque teve uma ruptura ali em determinado momento, não com a SMED, mas algumas escolas que tinham o hábito de fazer a formação, elas ficaram um pouco meio assim, e a Fundação, junto com a Secretaria Municipal a Pisada de Cabocla, que linda também, ó. Linda, mas olha que foto linda. Foi do segundo projeto, a partir da exposição da Casa Pai Jacó do Oriente, o pai Ricardo propõe essa atividade da pisada de caboclo da Lagoa do Nado. Acho que está indo para o 4º ou 5º ano já, viu, Jadson? Tá. Muito bacana. Ai, que lindo. Emocionante. E aí, Jadson, os desdobramentos, né, da exposição da Casa Pai Jacó do Oriente, também foi essa proposta que o pai Ricardo nos procurou e ofereceu realizar conjuntamente, parceria com o Centro de Referência da Cultura Popular e o PAC, Fundação de Parques, Fundação Municipal de Cultura, a pisada de caboclo, que já está indo para o 4º ou 5º ano já, né, que é uma coisa maravilhosa que acontece ali naquele espaço. E olha que coisa mais maravilhosa que o CRCP, né, a Lagoa do Nado recebe, uma confluência afro-indígena. O pai Ricardo consegue reunir o candomblé, a umbanda, a cultura indígena, tudo numa manhã de domingo, né? E assim, nessa pisada a gente viu coisa que se contar ninguém acredita. Uai. Só quem estava lá. Só quem estava lá que sabe, né, Grace? A gente viu o tempo fechar e começar a chover, os índios começarem a cantar e a chuva ir embora, para a pisada acontecer. A gente viu o índio incorporar, eu nunca tinha visto isso. Então, assim, é um negócio maravilhoso. Só quem participa é que pode contar depois, né, Grace? É a defumação coletiva. Imagens mais lindas, olha que coisa linda. E tem outro também, né, desdobramento aí dessas ações, enfim, que é também o Jardim Sagrado, né? Jardim Sagrado, muito bem lembrado. Em processo aí, já está bem adiantado, que foi com a coordenação também da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, né? Uma articulação aí das casas terreiros, né? E os quilombos também, né? Manso, Luizes, o Mangueiras, né? Mangueira.
E pai Ricardo sempre aí à frente. Ô, Jadson, agradecer mais uma vez pela sua participação, viu? Desejar muitas felicidades aí para você nesses novos projetos, viu? Vida longa para você. Muito obrigado por ter doado um pouquinho do seu tempo aqui para nós, nesse projeto que é 30 anos do Centro Cultural Lagoa do Nado, um marco das políticas públicas de cultura. Esse projeto é realizado com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, através do Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Muito obrigada, Jadson. Eu que agradeço muito, Grace, obrigado, Marco Lobo. Para mim foi um prazer poder relembrar aqui esses momentos, né, relembrar essa passagem que eu tive lá no CRCP Lagoa do Nado. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, né? E parabéns para vocês, principalmente para você, Grace, e Marco Lobo, pela caminhada longa que vocês têm naquele equipamento, naquele espaço, né? Então, eu tenho certeza que a contribuição de ambos é uma contribuição gigantesca, assim, e esse projeto também é a prova disso, eternizando aqui parte da história, dessa linda história da cultura da nossa cidade. Isso, memória. Até breve, meu querido. Beijo no seu coração. Até. Outro beijão para você. Tchau, tchau. Axé. E o tal rabino que pensa que sabe, mas não sabe que do pouco que eu sei, não saberá jamais. A vida é uma escola e tenta nos provar. Quem na vida usa cola jamais saberá que os dias são contados, mas não são iguais. E cada um de nós é plenamente capaz de vencer os desafios que o dia a dia nos traz.